Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Para Viver Bem. Programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. O nosso instituto fica no bairro da Moca, em São Paulo, na rua Camé 377. Colocamos na tela o nosso site, pazian.com.br, para você conhecer as nossas atividades. Temos atendimento com acupuntura, aulas de yoga, cursos, enfim. Acesse pazian.com.br e além dos diversos segmentos que temos, há também um cantinho lá do site onde você pode assistir todos os programas Para Viver Bem que já foram transmitidos aqui pela TV. Após a transmissão, eles são hospedados no site e você pode assistir os programas que tenha gostado ou aqueles que tenha perdido, tá bom? Acesse, é um prazer receber em nosso site. Hoje, programa de estúdio, estamos aqui com uma nova amiga que vai conversar com a gente sobre um assunto que talvez alguns conheçam ou não conheçam profundamente. Estou aqui com Luciene Ferreira, terapeuta. Bem-vinda, Luciene. Obrigada, eu é que agradeço. Luciene é amiga do nosso querido Cláudio, né? Cláudio Palermo. Isso, exatamente. Ele que me falou de você, né? E aí começamos o contato. Foi ele que indicou. O Cláudio sempre ele seleciona e faz umas indicações muito boas para a gente, porque ele sabe aqui o estilo do programa, né? E o assunto que você vai conversar é bastante interessante. Eu acho que vocês que recebem e-mails, que acessam as redes sociais, o Face, já devem ter visto assim algumas pessoas que colocam 4 frasezinhas, que são: sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Já viram isso? A pessoa vê aquilo e passa. Ou então uma referência a um nome bem complicadinho, é Ho'oponopono, é isso? É, Ho'oponopono. Ho'oponopono. Então, parece coisa de estrangeiro e né? Mas a gente vai ver que é um negócio muito interessante, uma terapia, me parece muito eficaz, que a gente vai desenvolver aqui. Mas antes, eu queria saber, você é terapeuta, qual a área? Quais as áreas que você atua? Eu atuo com a numerologia pitagórica. Tá. E eu faço massagens terapêuticas, pedras quentes, relaxante, drenagens, bambuterapia, e também é uma massagem nativa da Polinésia, que é a massagem Maori. Maori. Exato. E também faço a parte de radiestesia. Radiestesia também. Isso. A massagem com pedras quentes, não é o assunto de hoje, mas uma dúvida. Põe a pedra quente em cima da pessoa? Na verdade, com pedras quentes, nós colocamos as pedras nos chakras, tá, né? E de acordo, é óleo quente que eu utilizo, e as pedras deslizam, a massagem é feita com a própria pedra mesmo. Entendi. E esse óleo quente não chega a fritar a pessoa? Não. É bem morninho, a temperatura que se adeque à pele do cliente. São vários tipos de pedras? As pedras que eu utilizo são pedras de rio. Tá. E faço todos os movimentos com as pedras mesmo. Bacana isso. E só nos chakras? Não. Eu coloco elas nos chakras, tá, só que eu faço a massagem toda no corpo com as pedras. Então, deixo as no chakras e utilizo outras para massagem. Eu nunca fiz e nunca vi, porque estou perguntando. São pedras grandes? São mais ou menos, desse tamanho assim, arredondadas, né? De uma forma que... Bem lisinhas, exatamente, bem lisa, bem polida. Entendi. E o efeito terapêutico? É maravilhoso, porque as pedras, elas, de acordo com o que nós vamos aplicando, né, elimina as toxinas por conta do óleo quente. Entendi. Então, elimina a toxina também, relaxa, ativa a circulação. Entendi. Luciene, você então trabalha com pessoas, é terapeuta, aí você teve contato com Ho'oponopono. Como é que foi? Como é que chegou até você? Como é que foi esse contato? Então, na verdade, eu nunca havia ouvido falar de Ho'oponopono. E no ano passado, eu me deparei com algumas questões que eu precisava resolver
e de uma certa forma eu não conseguia achar uma saída. Questões suas, né? Questões pessoais, minhas, pessoais. E então, a partir daí é que eu comecei a conhecer o Ho'oponopono. Então, uma pessoa me indicou e disse que é um método, né, de autocura muito eficaz. Então, eu falei, bom, eu vou procurar, vou estudar e vou praticar. Então, assim, eu encarei também isso, na verdade, como um desafio para mim. Entendi. E eu fui na internet, comecei a procurar, me interessei muito sobre o assunto, comecei a praticar e vi que realmente é um método eficaz, profundo. Está se aprofundando nesse estudo. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a praticar e resolvi palestrar sobre o assunto, que é muito importante, que poucas pessoas conhecem, né, como você falou, conhecem, mas só as 4 palavras, né? Isso. Que são, na verdade, são a base do Ho'oponopono, mas não sabem como funciona. É isso que a gente vai conversar aqui hoje. Porque quando eu tive contato, foi, acho que mais ou menos isso, uns 10 meses mais ou menos. Estava num assunto com uma amiga até da Cleo, da Rádio Mundial, e ela falou, você já soube, né, do Ho'oponopono? Eu falei, olha, eu vi alguma coisa, mas o que é? Aí ela me explicou e me passou a história e tudo. Eu devo dizer a você que eu li, eu tenho que estar ciente de tudo que tem por aí, mas eu não me aprofundei, né? Tentei utilizar comigo alguma coisa, mas não dei andamento, né? E me interessou quando você disse que estava utilizando isso terapeuticamente, que eu quero saber os resultados. Então, para as pessoas entenderem, quem começou isso e como começou? Bom, o Ho'oponopono, ele era praticado pelos povos Kahunas do Havaí. Quem tomou conhecimento disso e começou depois a estudar esse assunto foi a Morna Simeona, na década de 70. E ela atualizou o Ho'oponopono para os nossos dias, porque ele era praticado de uma outra forma. E aí passou a se chamar Ho'oponopono Identidade Própria. E dando sequência a isso, um psicólogo havaiano, o Dr. Haolin, era um discípulo dela e começou a estudar o assunto também. E foi através dele que as pessoas começaram a tomar conhecimento do Ho'oponopono, por conta de um trabalho que ele fez num hospital psiquiátrico no Havaí, de doentes criminais. E também ele encarou aquilo como um desafio, e em 3 anos que ele praticou o Ho'oponopono ali dentro, aquela ala foi fechada, porque os doentes ficaram curados, e enfim, foi realmente um milagre, né? Como possamos dizer. Então, foi a partir daí, quando chegou ao Brasil, foi pelo livro Limite Zero, do Joe Vitale, que ele estudou muito com o Dr. Haolin. Então, foi a partir daí que o Ho'oponopono ficou conhecido no Brasil. No caso, então, essa terapia é específica para desarmonias emocionais, psíquicas? Na verdade, o que acontece? O Ho'oponopono, ele não trabalha com a mente, porque a mente é racional. E a mente não resolve problemas. Então, o Ho'oponopono, né, através destas 4 palavras, dessas frases, elas vão até o nosso subconsciente, que é onde residem as memórias que causam obstáculos na nossa vida. Então, no caso, os problemas que nós temos, no Ho'oponopono nós dizemos que são as memórias que estão se repetindo, que ficam gravadas no nosso subconsciente, de vidas passadas e de coisas que nós vamos acumulando no nosso dia a dia, né? Todo o lixo tóxico, e isso vai se repetindo dia a dia nas nossas vidas. Então, é uma forma de limpar
E nessa limpeza, substitui-se todo esse lixo mental, nós voltamos ao nosso estado zero, onde somos preenchidos com a pura luz, com a inspiração. Vamos fazer o seguinte, a teoria ficou clara, mas eu acho que as pessoas que estão assistindo estão falando, tá, como é que eu faço isso, né? Vamos pegar um caso prático, um exemplo, e vamos esmiuçar esses exemplos. Mas antes, eu vou pedir licença a você, e a você também que nos assiste, nós vamos para um rápido intervalo, tá bom? 2 minutinhos, a gente está de volta aqui, e vamos pegar um caso prático aqui com a Luciene, para todo mundo entender como é que funciona essa terapia, ok? Até já. Clube do Livro IDHP. Livros que lhe ajudarão a viver com mais alegria, saúde e harmonia. Clube do Livro IDHP, contribuindo para você viver bem. Acesse pazian.com.br. IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Aqui você encontra acupuntura estética facial, terapia floral, aulas de yoga e outras atividades. Conheça o nosso instituto, Rua Camé, 377, na Moca. Acesse o nosso site www.pazian.com.br ou ligue para 2591-9876. Venha conhecer-nos. IDHP. Estamos de volta com Para Viver Bem, programa produzido pelo IDHP, Instituto de Desenvolvimento Humano Pazian. Mais uma vez o site na tela, para você entrar em contato com a gente, ver as nossas atividades. Lembrando que esse programa ele conta com o apoio cultural do Instituto Vera Lúcia Cardoso, aos nossos amigos Caio e Rafael, nosso abraço. Estamos hoje com Luciene Ferreira, ela está conversando com a gente sobre Ho'oponopono, e agora vamos esmiuçar. As 4 frases, geralmente a pessoa lê, bacana, mas não entende. Você pode começar pelo sinto muito. Como é que é essa técnica? Sinto muito o quê? Como é que funciona isso? Deixa eu resumir uma coisinha antes, para que as pessoas possam entender o que é esse sinto muito. Na verdade, não existe o lá fora. Tá. Existe somente o aqui dentro. Nós. Tudo que existe lá fora é reflexo nosso. Então, quando eu mudo, o mundo muda. No Ho'oponopono, um princípio que é fundamental é nós assumirmos 100% de responsabilidade por tudo que nos acontece. 100%? 100%. Okay. É o princípio fundamental. Porque se, por exemplo, eu vejo algo em alguém, olha, aquela pessoa me incomoda de alguma forma, eu preciso olhar para mim, para saber o que existe comigo que está contribuindo para que a pessoa haja daquela forma em relação a mim. Tá, então, essa é a responsabilidade. Então, a responsabilidade é minha. Tá. Eu tenho que olhar para mim, não é o outro. Então, este é o básico do Ho'oponopono. Então, vamos falar a respeito do sinto muito. Então, este sinto muito é o quê? É você realmente ter a responsabilidade desse 100%. Entendi. Então, eu sinto muito por tal coisa, né? Então, eu sinto muito por por ter contribuído para alguma coisa que chegasse até a mim. Mas tem que falar ou pensa? Pode pensar. Entendi. Né? Não é necessário verbalizar. Ok. Então, esse sinto muito é essa consciência de que você é o 100% responsável e você está se arrependendo daquilo. Mesmo não achando na hora. Que a pessoa está numa discussão, discutiu com alguém, ela está com raiva. Sim. Então ela tem que fazer isso para tirar esse processo. Exatamente. Então, assim, no uso racional. Vamos usar a nossa questão de observador. Tá. Né?
prestar atenção o que aconteceu naquilo. E depois, lógico, você pode até na hora mentalizar, sinto muito, me perdoe. Entendi. Então, sinto muito é a pessoa entendendo que 100% dos problemas está nela. Então, ela sente muito pelo que aconteceu. Exatamente, porque ela cria o seu mundo, né? Nós somos co-criadores. Tá. Então, eu vou te cortando, você desculpa, mas é que eu, tá? Sim, claro. E depois, me perdoe. Me perdoe. Quando eu digo me perdoe, eu estou pedindo para que a divindade possa me ajudar a me perdoar. Entendi. Então, eu estou pedindo perdão a mim mesmo. As palavras são sempre dirigidas a nós, a nossa divindade. Então, me perdoe não é a pessoa. Não é a pessoa. Então, já melhorou. Se você Exatamente. brigou com a pessoa e você acha que tem razão, né? Já não precisa pedir perdão para a pessoa, tá? E esse me perdoe, então, entendendo. Eu pisei na bola, né? Eu sinto muito. Deus, divindade, me perdoe, me ajude. Me ajude a que eu possa me perdoar. Tá. Eu te amo. Eu te amo, novamente, dirigido a nós mesmos, a nossa divindade. Quando você diz te amo, você troca o fluxo da energia daquele bloqueio que estava causando em você, daquela memória se repetindo, você troca isso pelo amor. E o amor, pelo amor fluindo. Então é o amor fluindo e você dizendo a você, eu te amo. Porque o amor é a maior energia transformadora. Entendi. E o sou grato? Sou grato, nós estamos agradecendo por ter se resolvido a questão, né? Seria uma finalização de que aquele problema foi resolvido para o bem de todas as pessoas e da melhor forma possível. Entendi. E você trabalha com isso terapeuticamente. Então você explica isso para o paciente, né, para o cliente que vem com você. Exato. E aí, como é que é feito? É feito um acompanhamento? Ele tem que falar isso quantas vezes por dia? Olha, então funciona assim. Na verdade, é um trabalho constante, né? Nós assumirmos a responsabilidade disso para nós mesmos, para a nossa transformação interior. Porque quando nós começamos a praticar o Ho'oponopono, nós começamos a sentir um estado de uma paz profunda, uma tranquilidade, deixamos de querer controlar tudo, porque na verdade, quando nós fazemos o Ho'oponopono, nós temos que deixar livre, solto. Não existe, olha, eu estou fazendo para tal coisa, porque a divindade é que sabe o que é melhor para nós. Então nós não temos que ter intenção. Deve ser dito, pensado, né? Todas as vezes que a pessoa sentir algum mal-estar, sentir que alguma coisa está incomodando, algum sentimento que não está fazendo bem, então ela começa a pensar nessas frases. Ou, por exemplo, ela pode dizer, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para esta situação ou para este cenário. Porque nós usamos o Ho'oponopono para limpar situações também, né, que aconteceram e que nos vêm à mente. Então, a pessoa vai com algum problema específico, então eu direciono de uma forma que a pessoa possa ir trabalhando isso, né, dentro dela. E conforme ela vai trabalhando, a própria divindade vai mostrando os caminhos, vai abrindo, né, o caminho para a abundância, para a prosperidade, para a saúde, e ela mesma vai sabendo o que é para ela fazer. E é um trabalho constante. No caso, você se reúne com a pessoa semanalmente, uma vez por mês, diariamente? Não, aí vai depender assim muito do caso, né? Pode ser cada 15 dias, quinzenal, porque como é uma questão de uma limpeza de memórias, então a pessoa precisa ir praticando, precisa ir vendo o que vai acontecendo com ela, né? E depois se surgir mais alguma coisa para depois trabalhar em cima daquilo, porque memórias elas são enraizadas, né? Então também não é de um dia para o outro. Claro que a gente sente um conforto na hora, mas aquilo precisa ser trabalhado.
Você já teve assim um retorno mensurável com os teus pacientes? Assim, que você possa dizer, essa técnica funciona? E funciona a quanto? 100%? Ajuda um pouco? O que você me diz disso? Olha, funciona muito. Também, claro, basta que a pessoa também se comprometa a praticar, né? Então, existem aí casos de pessoas que em depressão, né, que começam a praticar o Ho'oponopono, até porque é uma forma de nós dispersarmos o nosso pensamento, né? Porque o Ho'oponopono, na verdade, são só essas 4 palavras? Não. É o ato de você praticar realmente o perdão por si mesmo, ser grato a tudo, porque a gratidão, ela é um veículo muito grande, né? Então, isso vai trazendo um bem-estar e vai abrindo os caminhos para a pessoa poder caminhar de uma forma tranquila. Na verdade, são ícones, né? Que mexe, que acessa o inconsciente e trabalha muita coisa. Quando eu tomei contato, como eu disse anteriormente a você, com essa terapia, eu achei muito interessante, porque eu falei, em cima disso aqui dá para mexer com um monte de coisa, né? O simples fato de se perdoar, eu vejo que hoje um dos maiores problemas que a gente vê nas pessoas é não se perdoar. As pessoas se culpam muito, né? Inclusive essa era da informática hoje, as pessoas se culpam, assim, sem a consciência, inconscientemente, por não estar atualizados. É praticamente impossível você estar atualizado a cada dia, ou durante o dia, informações novas, né? Então, me parece que esse processo, ele faz de uma forma inconsciente, ele cria um padrão, né? Um padrão de limpeza constante, é isso? Exatamente. Você fazendo essa limpeza, isso vai tirando as coisas que estão atrapalhando o seu caminho. E uma outra coisa, melhora também o convívio entre as pessoas, por quê? Porque a partir do momento em que eu sei que eu sou 100% responsável por tudo que me acontece, eu paro de olhar para o outro. Então, eu não vou culpá-lo, não vou jogar a responsabilidade em cima de nada e nem de ninguém. Então, eu sei que eu tenho que olhar para mim, então a convivência melhora, porque nós tiramos o nosso julgamento das coisas. Então, por si só, é um processo que vai tomando, né, uma proporção muito grande na nossa vida. No caso, então, quando a pessoa vem, você faz esse processo, como você trabalha com outras técnicas também, você incorpora essas outras técnicas no tratamento ou não? Por exemplo, quando eu aplico massagens, eu faço um Ho'oponopono. Tá. Né? Porque o que acontece? O universo é um todo. Então, todos nós compartilhamos memórias. A partir do momento em que eu limpo uma memória minha, eu limpo a de outra pessoa. Por isso que é um processo que deveria, né, ser praticado mesmo, porque ele tomaria uma dimensão muito grande. Porque a partir do momento em que eu me curo, o outro que está envolvido também se cura. Então é uma forma também de a pessoa se sentir melhor, de sair melhor, e um processo para melhoria de prosperidade, de abundância, de saúde, enfim, uma abertura total. Você sabe, Luciane, que aqui nós temos a oportunidade de conhecer várias vertentes, né, da verdade. Então, cada terapeuta, cada profissional, cada pensador que vem aqui traz uma forma diferente de cuidar-se, por isso que o programa chama-se Para Viver Bem. E nós observamos que tudo mesmo está ligado, uma coisa aqui afeta ali, né, está relacionado. E é importante, inclusive você que acompanha o nosso trabalho, que vá a fundo. Então, por exemplo, gostou desse tema? Quer saber mais? Vá, pesquise. Quer conhecer a Luciene, inclusive dá o teu telefone, né? Vá, conheça. Os julgamentos têm que ser feitos após o conhecimento, né? Tudo que é novo choca um pouco, mas olha, esse caso, por exemplo, é bem legal, bem mesmo. Eu disse, quando eu tive contato, eu me interessei, não me aprofundei muito no estudo. A Luciene eu estou conhecendo hoje, estou vendo que ela se aprofundou.
esse assunto daria muito mais, muito mais, mas o tempo aqui não dá. Então vamos lá, quem quiser entrar em contato com você para palestras ou atendimentos, como é que faz? Bom, eu vou passar meu telefone. Pronto. Porque eu faço atendimento em vários lugares, né? Então fica mais fácil passar o telefone. 99-433-2194. Tá. E aí você se atende aqui na Moca, em Guarulhos? Isso, Moca, Diadema, Guarulhos. Você faz o circuito exatamente, porque eu ministro, né, as palestras. Entendi. E estou criando uma vivência para o Ho'oponopono. Legal. Para que as pessoas possam, além de saber utilizar e saber o que incorporar isso na vida delas. Bacana. Bom, Luciene, agradeço, viu, a tua presença aqui. Eu acho que deu para esclarecer bem. E fica aí o nosso programa à disposição. Quando você tiver essa vivência, manda pra gente, a gente encaixa. Aqui não dá para anunciar, mas a gente põe no rádio, tá bom? Ok, então. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. E vocês que acompanham o nosso trabalho, não esqueçam de acessar o nosso site, tá? Tem bastante coisa lá para vocês conhecerem, pazian.com.br. Além de vocês poderem assistir novamente alguma dúvida que tenha ficado, ou programas que vocês tenham perdido, né? Vocês podem também colocar sugestões ou comentários e as demais atividades. Tem o Clube do Livro para você conhecer, tem os nossos workshops, tem aula de yoga. Fala lá com a gente, é pazian.com.br. Beijo no coração e até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.